nosso filho mais velho, o Paulo, nadava na escola Amaral de natação. E a Miriam, na verdade, fazia balé. E com 9 anos, um dia ela chegou em casa e disse que, não, que ela queria fazer natação. Fazer natação. Veio na cabeça dela, queria fazer natação. Então, parou o balé e foi para a natação. O irmão já estava na escola normal, não, na escola Amaral, desculpa. E a Miriam foi para lá. Aí, depois de um tempinho, um dia o Célio ligou, dizendo o seguinte, falou para eu ir lá, que ele queria conversar, fui lá, ver o que ele queria. Ele disse, essa menina tem uma tendência para ser nadadora de ponta, competitiva. Você precisa tirá-la daqui da escola, porque eu não tenho competição aqui, leva ela para um clube. Aí eu, como era do interior de São Paulo, vim para cá fazia pouco tempo, não tinha noção das coisas, então ele falou, tem um clube aqui que são de pais, tal, que é o Clube do Golfinho, então procura lá. Realmente, procurei, fomos bem recebidos e botamos os dois lá, já foi o Paulo e ela. Aí, desse tempo inteiro, aí começou uma carreira que nos surpreendeu com a Miriam. Realmente o Célio Amaral era um olheiro de boa visão. Bom, então a gente, quando foi para lá, o que a gente sentiu foi um acolhimento, era uma família mesmo, né? E a gente se empolgava com a evolução das crianças, dos atletas, e foram surgindo atletas de ponta, já com índices para o sul-americano, etc, vários, e depois teve uma congruência de atletas de alto nível, né? Teve um tempo que o Golfinho enfrentava Flamengo, enfrentava Minas, Tênis, Pinheiros, exatamente isso. Agora, uma das grandes dificuldades era o amadorismo, né? Como a Miriam observou, era tudo amador, inclusive a administração. Eu acho que aí foi um pecado nosso, né? A gente devia ter profissionalizado aquilo, talvez feito uma sociedade mais organizada, um tipo de uma associação onde houvesse cotas, porque era tudo, no fim era um pequeno grupo que botava dinheiro ali para poder tocar aquilo, outros arrumavam lenha para a nossa caldeira, e tudo era bem amador, né? Interessante, mas que com isso tudo ganhou um nível alto na natação brasileira e foi um expoente mesmo. Eu lembro que campeonatos onde o Golfinho ficava em segundo lugar honrosamente, né? Tendo em primeiro o Flamengo, tendo em primeiro o Minas Tênis. Várias vezes o Golfinho ficou em segundo lugar, quer dizer, para nós e tinha recordes brasileiros, sul-americanos batidos aqui em Curitiba, né? O que também sustentou um pouco foi uma rivalidade sadia, né, entre o Golfinho e o Curitibano, né? E os dois tinham atletas de ponta, eram dois clubes de ponta na natação brasileira e sul-americana, inclusive. Isso aí um incentivava o outro, né? Mutatis mutandis, digamos assim, como o Grêmio Internacional, Atlético de Curitiba, precisa de um adversário, né? Não do inimigo, de um adversário para motivar aquilo. E realmente isso ocorria, né? Era, entre aspas, uma briga sadia, porque elevava o nível dos atletas. Mas, sinceramente, o maior defeito nosso foi não ter profissionalizado o clube, e tudo foi feito amadoristicamente. E também teve um detalhe que a gente notou. Conforme os atletas tinham uma certa idade, entravam para uma universidade, e tudo aquilo foi
foi caindo, foi caindo, foi caindo, e os que vieram embaixo, embaixo não, os que vieram depois, não tinha mais aquele mesmo entusiasmo que tinha antigamente. Então eu tenho a impressão que isso aí também demonstrou a falha que foi a não profissionalização da coisa. Porque se nós tivéssemos, porque veja bem, nós não tínhamos patrocínio. Tem atletas que tinham patrocínio da Quibol, atletas que tinham patrocínio da Mesbla, mas o clube não tinha patrocínio. Um dia que nós arrumamos um patrocínio, durou pouco também, durou um ano, cerca de um ano com a HM, que depois também sumiu do mercado. Coisa. Mas teve um fato interessante, por exemplo, o tio Gomel, que era apaixonado por aquilo, né, médico famoso em Curitiba, ele contou um caso interessante. Ele pegou o falecido governador Ney Braga com uma crise renal tremenda. E a hora que ele foi acudir, ele falou, você precisa dar uma verba para o Golfinho, que nós estamos precisando. Diz que o Ney Braga falava assim, mas eu quero uma injeção para tirar essa dor. Não, mas a verba, tá? A hora que ele falou da verba, aí ele deu uma injeção nele para tirar a dor. Então foi o Golfinho que conseguiu uma verba. É um fato pitoresco, não é pitoresco que o tio Gomel contava. Numa época em que notamos que o clube estava com sérias dificuldades e, como eu disse, muita gente já havia saído, né? Em função dos filhos mais velhos entrarem para a universidade, já perdi aquele interesse ou falta de tempo também para se dedicar à natação. A gente percebeu que o clube estava numa situação já com muita dificuldade. Surgiu ideias de uma fusão, surgiu uma ideia de fusão com o Paraná, primeiro, depois surgiu uma ideia de uma fusão com o Curitibano, inclusive, uma ocasião chegou a se falar, não sei quem tratou disso, e depois houve mesmo a fusão com o Juventus. Né? O clube Juventus se interessou porque eles queriam ter essa parte competitiva e acharam que, se reunindo com o Golfinho, nós teríamos uma chance, né? Eles teriam uma chance de ter essa parte competitiva. Porém, também parece que o Juventus entrou numa decadência. Né? Os clubes, em geral, poucos sobreviveram com essas atividades de clube, essencialmente. Hoje eu nem sei se o Paraná socialmente tem um clube, né? Eu sei que o Curitibano continua. Como na nossa cidade, excepcionalmente em São Carlos, no interior de São Paulo, nós temos o São Carlos Clube, que é um clube de ponta, está lá até hoje, em boas condições financeiras, sobrevivendo, mas é um clube que tem praticamente uma fazenda dentro da cidade, no centro. Né? Então é muito fácil ir nesse clube. E hoje em dia ocorreu essa fusão com o Juventus, mas não alcançou o êxito que se pretendia. As mães estavam sempre juntas, né? Com os filhos, participavam bastante, tinham realmente uma participação bem... Principalmente que eram motoristas. Ah, sim, que eram motoristas. Mas a gente se organizava assim, começamos a ajudar um pouco nas viagens, ajudar o clube. Começamos a vender maiô, né? Por muito tempo. A tia Fucuda, nossa, foi assim, fora de série para ajudar, né? Na venda. Então a gente fazia um balcãozinho lá para qualquer lugar que a gente ia levar os maiôs junto para vender. Uma pequena boutique também. Dentro do clube? Dentro do clube. E esse comércio tinha o objetivo de ajudar nas receitas do clube. Receitas do clube, porque passava por grandes dificuldades. E então a gente podia ajudar essa parte, né? Aí se organizava, fazer os almoços, os churrascos, né? E todos esses eventos também tinham o objetivo de captar recurso também. O que sobrava ia para o clube. O que sobrava ia para o clube, sempre para o clube. E as mães também participavam assim, viajavam juntos com os filhos, né? Sempre estávamos juntos, né?
Quando podia, para o Chile mesmo, a gente foi várias vezes com ele. Tinha um casal responsável sempre. Tinha um casal responsável, então as mães sempre tinha grande participação nessa vida da natação, né? Pois é, com relação às filmagens, eu sempre achei que eu devia registrar isso daí, né? Então eu comprei uma ou duas câmeras até, e o mercado brasileiro era fechado naquela época, você não podia importar nada. E, no fim a gente recorria ali ao Paraguai, né? E trazia as câmeras e as baterias, mas as competições demoravam muito, então as baterias não tinham um tempo de vida muito grande para você tinha que recarregar. O que eu fiz? Uma vez eu comprei uma bateria de moto e fiz um adaptador e engatava na câmera. Só que eu acho que eu estou pagando o preço até hoje, porque é uma dor na coluna que não saiu nunca mais, né? De carregar uma câmera e mais uma bateria de moto pendurada nas costas para gravar a competição inteira. E uma coisa que eu gosto de afirmar, eu não só gravava, principalmente a Miriam, que era uma atleta de ponta, eu gravei todo mundo. E durante muito tempo eu fiz cópias e mandava para todos os atletas. Então tem muitos atletas que têm a sua vida na natação, porque eu tirava cópia de cada um das suas provas, entendeu? Eu selecionava a prova de cada nadador, de cada nadadora e mandava para eles de presente. Eu tenho uma coleção de fitas onde eu tenho as competições de todos, onde estão todos. Eu não fiz distinção de ninguém com relação à gravação. Eu gravava todos os atletas. E isso me deixou alegre, porque com o passar do tempo, hoje eu tenho essa reserva lá, uma história viva do golfinho, né, que está ali registrada. Então nós precisamos passar urgente isso aí para DVD, né? Digitalizar essa coisa, porque essas velhas fitas aí daqui a um pouco estão meladas ainda. VHS. E eu gravei um sul-americano também no Uruguai, né? Gravei campeonatos em Minas, no Pinheiros, né? No Ibirapuera, no Rio de Janeiro. Então realmente Até Goiânia, né? Goiânia, um infantil. Então tem registros ali de pessoinhas que hoje são adultos, têm filhos, moços, já estão ali nadando, né, no infantil ainda. O verdadeiro acervo do golfinho. É um acervo mesmo. E que dá muita saudade, né? Porque no fim acabou o golfinho. Né?